Vamos agora para as 7 estratégias de comprometimento da DBT. Então, como é que a gente pode intervir? Aqui nós temos que essas estratégias, elas vão ser para fortalecer tanto esse compromisso inicial, ali logo no iniciozinho da terapia, como também é para reforçar ou reacender um comprometimento vacilante durante o processo terapêutico. Então, é tanto no início, o paciente não está comprometido ali no início da terapia, bora comprometer. Ou até mesmo ele veio comprometido, mas bora reforçar ele. Como aquele compromisso que, durante a metade da sessão, já em outros momentos, 3 meses depois, está tendo ali uma recaída. Então, aqui nós temos 7 exemplos que vai ser sobre como fazer algo. Alguns deles a gente já viu em outros momentos, principalmente nas estratégias dialéticas, e aqui a gente vai rever e aprender novos. Existe um equilíbrio dialético entre aceitação e mudança. Então, o terapeuta ele vai aceitar radicalmente o nível atual de compromisso do paciente. É como aquele paciente está, faz sentido ele ser daquela forma, vou validar ele, mas ao mesmo tempo eu vou buscar um comprometimento mais forte e específico. Vou promover mudança. Vou instigar ele a ir mais longe. E tudo importa. Cada intervenção relacionada à força do comprometimento pode fazer a diferença. Contudo, com pacientes difíceis, é preciso manter uma atitude de tentativa e erro, avanços e recuos, impulso e paixão e observando o que funciona. Tá? Aqui tem algumas estratégias de como fazer esse comprometimento, mas a gente precisa ter ideia disso, que tudo importa. Qualquer intervençãozinha, por menor que seja, vai fazer uma diferença. A gente vai tentar, vai errar até achar o que funciona. Aqui é mais uma questão didática, realmente, mas você pode criar novas intervenções. Você pode fazer o que sentir ali naquele feeling do momento e dizer, ó, isso, o paciente precisa disso, vou fazer isso. Faça. A conversa resultante é preenchida por movimentos entre paciente e terapeuta, entre posições opostas, entre certeza e dúvida. Feita com habilidade, é uma arte que testa todas as 6, 7 estratégias, porque uma estratégia ali é tanto considerada, vamos dizer, a terceira, uma só, como duas, e também é em uma conversa fluida, que considera os valores, as escolhas diante do paciente, as consequências das escolhas, diferente, sem arrastar o paciente em direção ao comprometimento. Então, é uma conversa, é para ser fluida, é para ser algo ali que vai ser tecida com habilidade. Não vai ser aquela coisa rígida, mecânica. Vou fazer essa habilidade de forma ali totalmente estruturadinha, fechadinha e vai funcionar. Não. É para ir tecendo entre elas para que ela seja realmente uma narrativa, uma conversa. Nós temos aqui o primeiro, que vai ser prós e contras. Então, a gente vai aqui tecer quais são as vantagens e as desvantagens de comprometer-se com a mudança comportamental. Então, a gente questiona. Normalmente, a gente começa aqui com comportamento problemático, para a gente entender o ponto de vista do paciente. Por que que você não quer se envolver na mudança? Por que que você quer continuar fazendo esse comportamento problemático? Depois, quando a gente, tipo assim, já entendeu, já, tipo, na situação desse paciente, eu faria o mesmo, aí a gente muda para entender os prós. Por que é importante? Porque seria benéfico para você se comprometer. Mudar. Dado quanto faz sentido para você persistir no que está fazendo e o quão pouco faz sentido faz mudar seu comportamento, há alguma razão que pese a favor de se comprometer com a mudança? E aqui a gente entra muito uma questão da TCC, não é? A gente vê aqui os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens. A gente começa com as desvantagens, depois vai para as vantagens. E se o paciente não conseguir pensar em uma, bora iluminar esse caminho, né? O que é que acontece na vida sua que é uma desvantagem muito grande continuar dessa forma? Que seria melhor mudar. Para esse paciente ele começar a se iluminar, ele começar a perceber por que é importante mudar. O segundo vai ser a liberdade de escolha versus a ausência de alternativas. Ela é inerentemente dialética, porque ela vem aqui uma oposição, não é? Ah, você tem a liberdade de escolher, mas existe uma falta funcional de liberdade para escolher, uma liberdade de alternativas. Tipo, você pode escolher o que você quiser, mas as alternativas, elas são muito limitadas. Ela não tem nenhuma alternativa realmente que vá fazer diferença na sua vida. Então, é sobre ter liberdade de escolher, mas uma relativa ausência de alternativas. É como, tipo assim, se só puder escolher entre o mal e o menos pior. Você tem alternativa, é um mínimo de alternativa, mas você tem alternativas e você pode escolher. Nada alimentará mais sentimentos anti-comprometimento do que ser forçado a se comprometer. Tal coerção cria ressentimento, pseudo-comprometimento ou desafio aberto. E aqui ele traz o exemplo de um paciente, tipo,
na questão de internação involuntária, onde ele precisava ali se comprometer a fazer DBT. O único jeito dele sair da terapia, ele fazendo, sair ali daquela internação involuntária, é fazendo a terapia. Então, existe uma ausência de alternativa, porque só existe, tipo, duas alternativas. Ou você faz a DBT ou você fica preso. Então, você precisa, realisticamente, né, você precisa escolher fazer DBT. Então, é uma ausência de alternativa, mas mesmo assim, você pode escolher não fazer. E o paciente, ele precisa escolher realmente o que é que ele quer ali naquele momento. Essa daqui é tanto uma questão considerada duas intervenções, como também pode ser considerada apenas uma. Então, nós temos o pé na porta e o porta na cara. Elas são as únicas que orientam o terapeuta a pedir especificamente por comprometimento. Eu pergunto ao paciente o que é que ele quer fazer, o que é que ele vai fazer. E aqui é uma busca de botar o mais alto nível de comprometimento. Então, o pé na porta seria um pedido pequeno. O pessoal quer fechar ali a porta, na cara de outra, e eu coloco o pé. Tipo assim, devagarzinho, para entrar ali naquele momento. Eu faço um pedido pequeno. O paciente diz, ah, não quero fazer isso. Bora tentar por uma semana, por um dia. É um pedido pequeno. O pedido mais alto já seria eu colocar a porta na cara. Tipo assim, a cara em risco, sabe? O rosto no jogo. Vai ser um pedido alto. O paciente ele diz no texto, por exemplo, ah, não vou conseguir, vou tentar apenas um dia o jogo. Para tentar 6 meses? Não, 6 meses eu não consigo. Então, esses 6 meses foi um pedido alto, uma porta na cara. O paciente disse que não. Então, recompasso. Eu vou ali negociando com ele até chegar a um pedido, um comprometimento que seja dialético, né? Tanto com as minhas necessidades como a do paciente. O quinto vai ser conectar esse comprometimento atual com comprometimentos anteriores. Então, vai ser uma aplicação da teoria do condicionamento clássico, né? Acontece tal coisa, tal estímulo, tem tal resposta. Então, vai estabelecer uma conexão entre o que está acontecendo esse estímulo atual e um estímulo anterior semelhante, em que o paciente se comprometeu. E aqui é utilizado tanto para lembrar o compromisso ao entrar no tratamento, lembra quando você entrou na terapia e tal, tal, tal coisa, quanto também para os desafios atuais. Aconteceu tal coisa hoje. Que desafio já aconteceu semelhante no passado que a gente pode usar aqui de referência? O sexto vai ser assumindo a posição do advogado do diabo. Então, existe uma contradição entre querer mudar e não querer mudar. E é importante a gente considerar a questão da relutância em se comprometer, que é palpável, apesar do paciente ter se comprometido. Então, o paciente ele chega ali, está mostrando a contradição, ele quer mudar, ele não quer mudar. A relutância dele é palpável. O paciente diz, ah, vou mudar, mas você começa a perceber, né? Está perceptível. Ele quer mudar, mas ele não quer mudar. Ele disse que vai mudar, mas está perceptível que ele não quer. Então, aqui vem a questão de desafiar esse comprometimento. Então, você vai argumentar contra ele para fazer ele pensar. Mas vai ser aqui, tem que ser num nível adequado, para não ser tão forte a ponto de fazer ele desistir. Então, você vai advogar, né, do lado contrário. Quero que o paciente faça, vamos dizer assim, suspenda o uso de drogas. Eu vou aqui assumir a posição de que ele tem que usar drogas, mas não numa força suficiente para ele pensar que aquilo, tipo assim, eu tenho que realmente usar. E uma vez que o paciente ele faz um argumento desse tipo a favor do comprometimento, uma vez que ele diga, ah, não, não vou usar por causa disso, daquilo, outro, a gente recua e diz algo. Você precisa se lembrar desse argumento quando as coisas ficarem difíceis. Então, aqui a gente pode pensar como se fosse uma interação, né? Entre o primeiro, os prós e contras, e esse advogado diálogo. Para fazer esse advogado diálogo, eu tenho que considerar aqui quais são os prós e os contras. O paciente já sabe, eu já sei. Qual é o pró, o benefício, qual é a desvantagem de mudar. Aqui, ele começa tipo assim, ah, não, não quero mudar. Tá ali, eles vão mudar, mas não quero mudar. Então, eu me relembro daqueles prós e contras, e nesse momento eu vou, tipo assim, ficar do lado dos contras. Não, é melhor você não mudar mesmo, porque te ajuda a enfrentar as situações, por causa disso, por causa daquilo outro. E aí o paciente, ele vai se lembrar dos prós e vai colocar naquele momento. E é que é interessante essa estratégia, porque ela coloca aquilo de uma cognição quente, uma situação real. A gente está ali fazendo uma posição do paciente. Ali está sendo um roleplay. Então, é uma interação que vai funcionar bastante. E o sétimo ponto vai ser modelando aproximações sucessivas ao comprometimento, reforçando sempre que tem alguma evidência, mesmo pequena, que o paciente fez de comprometimento.
vai se aproximando aos pouquinhos daquilo que seria o ideal, daquilo que seria enorme. Bora reforçar ele aos pouquinhos até que ele chegue lá. E é isso, né? Agora a gente vai ter o nosso estudo de caso que vai ser gravado, então não perca, que vai ser sobre o transtorno bipolar. Vou colocar também no Drive, qual é esse caso, para que vocês possam ler melhor. A gente também vai poder discutir ele aqui gravado. Se tiver algum comentário, coloca aí.